Todo mundo tem um passado. Eu tenho um passado, você tem um passado, e qualquer pessoa nesse universo tem um passado. E cada um de nós carrega uma carga emocional referente a esse passado. Alguns têm arrependimentos, uma culpa de algo de errado que fez, outros têm medo, outros têm traumas, e assim por diante. A questão é, cada um de nós tem que carregar o passado, né? A gente tem isso na nossa mente, a gente volta nele a todo momento. Então a gente precisa falar sobre isso, porque ressignificar o nosso passado é muito importante se você quer mudar a sua vida, se você quer chegar onde você quer chegar e expandir a sua consciência. Então vamos começar, né, do início. Por que a gente faz isso? Por que a gente fica voltando no nosso passado? Por que é difícil deixar o passado muitas das vezes? Por que é difícil encarar o passado? Porque, principalmente quando a gente fez uma coisa errada, a gente não quer nem pensar no nosso passado. A gente não quer pensar nessas coisas. Então vamos lá. Muitos de nós desenvolvem um apego emocional a esse passado. Isso é totalmente inconsciente. A gente faz isso. Por que a gente faz isso? Freud dizia que o ego, ele busca prazer, mas ele também busca familiaridade. O que isso quer dizer? Que o nosso passado, as coisas que aconteceram, elas são totalmente familiar para nós, porque elas definiram o que a gente acha que a gente é. Então, por isso que é tão difícil a gente deixar esse passado. Tem pessoas ainda que vão além, tá? Elas, de fato, elas sofrem muito com esse passado e a psicologia vai tratar esse caso como apego disfuncional à dor. Principalmente a dor. A gente já vai entender por que é tão difícil e por que fica tão fortemente gravado as coisas ruins do nosso passado. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro toda vez que a gente aciona uma memória. O mais legal é que o nosso cérebro, ele não passa uma gravação estática, né, do acontecimento. Não, ele é totalmente vivo. Ele se liga, a gente sente as coisas. Então, toda vez que você relembrar algo, você vai estar acionando um circuito todo lá no teu cérebro, tá? Amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal. A amígdala, ela é a parte sentimental, emocional da situação. O hipocampo, ele vai dar o contexto. E o córtex pré-frontal, ele vai avaliar aquela situação, ele vai julgar a situação, se foi boa, se não foi, se deveria ter sido diferente, como que deveria ter sido. E o mais louco de se pensar, e que você precisa entender isso, é que quando a memória ela é ruim, é um trauma, arrependimento, medo, esse circuito que eu te contei, ele vai ficar hiperativo. O que isso significa? Que toda vez que você lembrar dessa memória ruim, esse circuito, ele vai ficar muito forte lá dentro. Então, você vai estar vivendo toda aquela emoção, todo aquele sentimento que você teve, igual lá no passado. E isso é muito importante você compreender, porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é imaginário do que é real. Então, por isso, esse é um dos motivos que é tão prejudicial a gente ficar remoendo esse passado da maneira errada, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa ser realista. A gente não vai conseguir apagar as memórias. Porque os pensamentos, eles vêm. Às vezes, do nada, a gente tá ali e vem aquele pensamento, aquela memória ruim. Porque o nosso cérebro, isso é totalmente compreensível, porque o nosso cérebro ele não foi feito para apagar a memória. Entendeu? Ele foi feito para reprocessar as memórias. Como que a gente vai fazer se o nosso passado ficar voltando e a gente precisa meio que, né, desapegar desse passado para poder seguir em frente? Agora eu vou te apresentar algo, um poder que o seu cérebro tem e que você precisa usar para que você consiga, né, fluir na sua vida. O nosso cérebro, ele tem o poder de ressignificar a memória. O que isso quer dizer? É como se ele regravasse a memória de uma maneira diferente, com um contexto diferente. Como que você vai fazer isso? Tá? Então vamos por passos, tá? Eu vou te dar aqui 3 passos que você precisa fazer
para conseguir chegar nesse nível? O primeiro passo que você precisa é aceitar. Você precisa aceitar que aquilo aconteceu e deixar vir esse pensamento. Esse é o segundo passo, é pensar naquilo. Você não vai relutar, você vai pensar naquilo. Você vai deixar essa memória vir. E a terceira coisa que você vai fazer é ressignificar essa memória. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar essa memória como uma terceira pessoa. Você vai fechar os seus olhos, você vai lembrar dela, e você, como uma terceira pessoa, vai pensar o seguinte da situação. O eu do passado não tinha informação necessária para mudar a situação daquele momento. Ou o eu do passado era imaturo para lidar com essa situação. Ou ainda, o eu do passado não tinha consciência do que estava fazendo. Por quê? Porque o que importa não é o eu do passado. O que importa e o que sempre vai importar é o eu do presente. É esse que vai importar. Quem você é hoje, não quem você foi lá no passado. E não a situação que aconteceu com você. Porque você não é o seu erro. Você não é o que te feriram. Sabe o que você é? Você é o que você escolher fazer com isso. Simples assim. Então, se você conseguir direcionar a sua energia e fazer isso que eu estou te falando, você vai continuar a sua jornada com uma leveza mental. O passado vai vir na sua mente, mas você vai estar leve, você vai saber, a tua mente vai estar preparada para lidar com aquela memória. Vamos exemplificar isso para ficar bem mais claro na sua mente, que você entenda de uma vez por todas. Um corredor, quando ele vai correr uma maratona, ele não vai pegar uma mochila e colocar água, comida e um monte de coisa dentro dessa mochila e sair correndo igual um louco. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tirar, ele vai com menos peso possível para poder correr, para que ele tenha um desempenho bom e consiga chegar até o final. Porque se ele for com uma mochila, pode ser que ele não aguente. Pode ser que ele não aguente chegar até o final. Ele vai cansar. E você vai fazer o mesmo. Você vai pegar essa mochila, que é o seu passado, as coisas ruins que aconteceram com você, os seus traumas, os seus medos, as suas culpas, os seus arrependimentos. E você vai pegar essa mochila e vai tirar das suas costas e vai deixar ela e vai correr a sua corrida pessoal e chegar até onde você quer chegar. Por quê? Se você ficar focando no seu passado, você vai replicar o seu passado, porque o que a gente foca, expande. Tenham isso na mente, o que a gente foca, expande, tá? Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero que sirva, né, de encorajamento para vocês, que vocês consigam entender, né, o porquê que é tão importante a gente ressignificar esse passado. A gente não vai apagar ele, a gente vai ressignificar ele, para que você consiga chegar lá até onde você quer chegar, tá bom? Até a próxima!